Como assim Páscoa bíblica? Temos divergência, né? E a divergência em relação à Páscoa, ela está nas datas. A Páscoa bíblica, ela está registrada lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Por isso nós falamos Páscoa bíblica. Por que Páscoa bíblica? É porque ela está escrita na Bíblia, a data da Páscoa. E a Páscoa que podemos chamar de religiosa, essa Páscoa ela foi estabelecida pelo Concílio de Nicéia no ano de 325 depois de Cristo, quando então o grupo da liderança, os bispos, eles decidiram que a data da Páscoa seria no primeiro domingo depois da lua cheia da primavera. Então ficou estabelecido assim no Concílio de Nicéia. Logo após veio o Concílio de Antioquia, no ano de 341 depois de Cristo. E o que ficou decidido no Concílio de Antioquia foi a proibição da comemoração da Páscoa na data mencionada em Êxodo. Então, o Concílio de Nicéia altera a data da Páscoa. Concílio de Antioquia proíbe definitivamente a comemoração da Páscoa que está relatada, na data que está relatada no livro de Êxodo, no capítulo 12. Então a gente fica pensando, que data afinal é a Páscoa? E se você tiver um pouco de interesse no assunto, você pode jogar aí no Google, ok? Deixa eu te dar aqui a informação. Você joga assim no Google, vai sair Jornal Globo do dia 29 de março de 2024. Você coloca assim, líder católico e ortodoxos querem unificar a data da Páscoa em 2025. O que vai acontecer em 2025? A data da Páscoa vai coincidir. Tanto a Páscoa bíblica quanto a Páscoa religiosa, essa que foi estabelecida no Concílio de Nicéia, elas vão ser comemoradas em 2025, no dia 20 de abril. Portanto, domingo, 20 de abril de 2025, as duas datas vão coincidir. Mas desde 2022 está havendo um acordo entre a liderança religiosa, disse católicos e ortodoxos, para unificar a data da Páscoa em um único dia. E eles estão pretendendo, jogando lá no Google essa informação que eu te dei, você vai poder ler a matéria com mais precisão. Mas a verdade é que a proposta deles é usar o segundo ou o terceiro domingo de abril para comemorar a Páscoa. Ou seja, Nicéia determinou que é no primeiro domingo. E agora eles estão estabelecendo um novo concílio, estão costurando essa proposta desde 2022 e pretendem definir isso em 2025, onde a Páscoa, mais uma vez, vai ter a sua data alterada. E por que eu estou falando isso, estou dando essa introdução? Porque nós precisamos nos definir. Quando nós vamos comemorar a Páscoa? Permaneceremos comemorando na data em que Nicéia decidiu, em que a decisão de Roma estabeleceu o dia da comemoração. Vamos comemorar a Páscoa na nova data que Roma está querendo estabelecer, ou vamos comemorar a Páscoa no que está escrito. E por que eu estou falando isso? Porque desde pequenininho, desde criança, eu frequentava a EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, na Escola Bíblica Dominical, eu com meus 6, 7, 8 anos, eu aprendi uma coisa muito importante. As minhas professoras da EBD me ensinaram: a Bíblia é a palavra de Deus. Siga o que está escrito na Bíblia. Obedeça o que está escrito na Bíblia. Então eu aprendi isso.
obedecer ao que está escrito. E nessa ocasião da EBD, quem foi de EBD aí e ouvir aqui essa palavra vai lembrar que principalmente, né, batistas, né, eu fui da escola bíblica dominical da Igreja Batista, né, e a gente cantava uma canção que dizia: sei que a Bíblia é a palavra de Deus, sei que a Bíblia é a palavra de Deus, a regra de conduta e fé. A regra de conduta e fé, a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu aprendi que a minha regra de conduta e fé é a Bíblia, é o que está escrito. Então é por isso que eu estou trazendo luz nessas questões que podem parecer tão sem importância. Isso não define salvação, isso não define o poder da morte e ressurreição, não. Isso só define a gente saber como a gente vai se conduzir. E o que está escrito dentro dessa regra de conduta e fé, né? O que Deus deixou estabelecido quanto à Páscoa. Então, dentro dessa data da Páscoa, que está lá em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, né, que vai falando: disse o Senhor a Moisés, aí o verso 2, esse mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E aí ele vai seguindo lá no verso 3, ele vai dizer: aos 10 dias do mês vocês vão pegar um cordeiro. E vem toda a sequência, né, nesse capítulo 12 até o verso 11, de como seria a celebração da Páscoa, ok? Então, como é que nós vamos fazer, né, depois de 2025? Se mudarem novamente essa data, nós vamos segui-la? Né? Então, foi durante a celebração da Páscoa, nessa data mencionada em Êxodo 12, que Jesus foi crucificado. Mas vamos lá para Êxodo 12 para a gente entrar logo naquilo que Deus quis deixar como direção e como mensagem para nós, né? Nós precisamos olhar um pouco além da cerimônia da Páscoa, um pouco além do ritual da Páscoa e mergulhar na revelação do que Deus quis trazer para nós. Êxodo 12, de 1 a 6, vai falar: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês, verso 2 de Êxodo 12, vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Aí alguém pode perguntar: mas que mês é esse que o texto não diz? Você vai abrir em Deuteronômio, capítulo 16, verso 1. Você vai ver Moisés passando as instruções para o povo antes de entrar na terra e vai dizer: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Então, qual é o mês? Abibe ou Nissan, que é justamente entre março e abril. Ok? Mas o dia está lá em Êxodo. Aos 10 dias, aí quando chega lá no verso 6 de Êxodo, ele vai falar assim, no verso 6, e guardareis o cordeiro, né, até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aí no verso 14 de Êxodo 12, e esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus deixou assim, ó, nesse dia vocês vão celebrar isso como festa ao Senhor. Que dia? O dia em que ele determinou que o cordeiro deveria ser sacrificado, né? E a gente sabe que esse cordeiro tinha apontamento para Jesus, para o Messias, para o Machia, ok? Então a Páscoa bíblica, chamada de Pessa, a data que está escrita na Bíblia é o dia 14 de Nissan. E qual é o dia 14 de Nissan? É hoje.
22 de abril, segunda-feira. Então, segundo a Bíblia, hoje, 22 de abril, se inicia a Páscoa do Senhor e devemos celebrá-la como estatuto perpétuo, é festa do Senhor. Mas vamos aos detalhes, Verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Falando, cada família deveria pegar um cordeiro, ok? E no verso 6, como já falamos, guardareis até o 14º dia desse mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrifique o cordeiro à tarde. A Páscoa fala da morte e ressurreição de Yeshua, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Mas vamos ver o que Deus tem para nós em relação a todo esse contexto, a todo esse escrito que foi deixado, ok? Vamos ver o que antecedeu o sacrifício do cordeiro. A ordem no verso 2 é: esse mês vos será o princípio dos meses, esse será o primeiro dos meses do ano. Guarda isso. Verso 3, aos 10 dias do mês, separa o cordeiro. Verso 6, aos 14 dias, sacrifica o cordeiro. Então vamos pegar esses detalhes. Primeiro, esse mês vos será o primeiro dos meses do ano. Em outras palavras, o ano está começando nesse mês. É o início de um novo ano, início de um novo tempo, início de um novo ciclo, porque a Páscoa, ela marca o início de uma nova temporada. A Páscoa marca o início de uma nova estação, de algo novo que Deus já estava falando que iria acontecer. E aí, na sequência, Deus vai mostrando como seria o início dessa temporada, como o povo deveria proceder nesse início de temporada. Ele fala, vocês vão pegar um cordeiro no dia 10 e vão guardar esse cordeiro até o dia 14. E o texto vai dizer que esse cordeiro tinha que ser de um ano. O que Deus está querendo nos mostrar? Presta atenção, querido. Para você começar uma nova temporada, para você começar um novo ciclo, para você começar uma nova etapa na sua vida, para você começar uma nova estação, para você começar um novo tempo, é preciso pegar o cordeiro e levar o cordeiro para dentro de casa. É um tempo de nos aproximarmos do cordeiro. É um tempo de ter relacionamento com o cordeiro. É um tempo de trazermos o cordeiro para a nossa mesa. Está conseguindo entender o que Deus está querendo trazer à consciência do povo? Pega o cordeiro no dia 10 e traz para o seio da sua família. Traz para dentro da sua casa. Uma nova etapa, um novo começo, um novo ano. Ele é marcado pela presença do Cordeiro dentro das nossas casas. Vamos lá. Precisamos levar o Cordeiro para dentro das nossas casas e estarmos à mesa com o Cordeiro. E a gente sabe que esse cordeiro tipificava Jesus. Então, antecedendo a crucificação, a gente tem lá Mateus, né? Tem Mateus, Marcos e Lucas que narram, mas eu peguei o texto de Mateus 26, 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Verso 20 de Mateus 26. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Antes de ir para a cruz, antes de ser entregue para o sacrifício, o Cordeiro se assentou à mesa com os seus discípulos. E lá em Êxodo, Deus fala, pega o Cordeiro e leva para dentro da sua casa, traz para o seio da sua família. Antes de ser sacrificado, Jesus passou teve um tempo de aproximação com os seus discípulos.
Páscoa fala disso. Tempo de estarmos à mesa com o Cordeiro. O texto de Êxodo 12 nos diz que durante 4 dias aquelas pessoas iriam se relacionar com o Cordeiro. Lembra? Ao 10 do mês, ao 10º dia do mês, você pega o Cordeiro e leva para sua casa. E no 14º dia, 4 dias, ok? Então seriam 4 dias de relacionamento, de convivência, 4 dias de aproximação, 4 dias em que estariam com o Cordeiro dentro de casa. Iam ter um tempo, tanto de dia quanto de noite, de estarem próximos ao Cordeiro. Páscoa fala disso. O estabelecimento, né, de um novo ciclo, de um novo ano, de um novo tempo, requer trazer o Cordeiro para perto, para a intimidade. Estarmos nos relacionando com o Cordeiro. Deus estabeleceu que o início do ano seria naquele mês, mas não é simplesmente começar o ano, é começar o ano de maneira correta, tendo aproximação, tendo proximidade, tendo intimidade com o Cordeiro. E no 14º dia, à tarde, sacrifiquem o Cordeiro. Então todos nós sabemos, volto a repetir, que o Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que era sacrificado, apontava para Yeshua, para o sacrifício que ele faria e que ele fez, ok? E exatamente durante a celebração da Páscoa bíblica, da Páscoa celebrada dentro da data de Êxodo 12, é que Jesus foi sacrificado. E vamos um pouco mais além disso que Deus deixou apontado para nós em Êxodo 12. Eu quero dar esse conselho para você. Posso estar até repetindo, mas a repetição é uma maneira didática de ressaltar as coisas que são importantes. O que Deus deixou para nós, comece essa nova estação, comece essa nova temporada desta maneira. Traga o Cordeiro para o seio da sua família. Traga o Cordeiro para a sua mesa. Traga o Cordeiro para a sua convivência diária. Traga o Cordeiro para a sua intimidade. Se apegue a ele e sinta que ele foi sacrificado por você e pelos seus. Deus estava mostrando para o povo e quer mostrar para nós também que o sacrifício do Cordeiro deveria provocar algum sentimento. Esse Cordeiro que eu trouxe para dentro da minha casa está sendo morto por causa dos meus pecados e para libertar a mim e a minha família da escravidão. E o sangue desse Cordeiro é o que vai livrar a minha família da morte. Lembra? O anjo da morte ia passar e a casa que tivesse sinalizada com o sangue do Cordeiro, o anjo da morte passaria por cima. Então, meu irmão, quando o Cordeiro faz parte da nossa intimidade, quando o Cordeiro é convidado, é trazido para dentro da nossa casa, nós desfrutamos de proteção. Páscoa é um tempo para a gente lembrar que o sacrifício do Cordeiro, mas não é apenas um sacrifício, mas a intimidade com a qual tratamos o Cordeiro vai gerar proteção. A morte dos primogênitos, lembra? Mas a casa que tivesse sinalizada com o sangue do Cordeiro, a morte passava por cima. Deus está nos apontando que Páscoa é um tempo em que venhamos a valorizar o sacrifício do Cordeiro. Então, meu irmão, nessa Páscoa, nesse tempo de Páscoa, seja um tempo onde verdadeiramente você possa estar consciente de que você está iniciando uma nova temporada, uma nova estação, um novo ciclo. E para que os ciclos não se repitam na minha e na sua vida,
para que os ciclos repetitivos não insistam em permanecer na nossa vida. Vamos começar esse novo ciclo trazendo o Cordeiro para a nossa mesa, trazendo o Cordeiro para a nossa intimidade, trazendo o Cordeiro para dentro da nossa casa, da nossa família. Vamos passar tempo com o Cordeiro, vamos investir tempo em sermos íntimos com o Cordeiro e assim vamos desfrutar de todos os benefícios do sacrifício do Cordeiro, sua morte e sua ressurreição. Feliz Pêssah!